Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje vamos estar meditando na mensagem do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, né? Vamos estar meditando a partir do versículo 8, mas vamos estar lendo a mensagem inteira para que haja um perfeito entendimento para todos os irmãos, aqueles que nos ouvem, que nos assistem, que nos veem, para que possam entender melhor a mensagem do Senhor. Amém? Que diz o seguinte: Pedro e João perante o Sinédrio. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os escarneceram da prisão e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou ao número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram como que pode ou em nome de quem fizestes isso, né? Agora, vamos ler de novo, né? E pondo-os no meio, perguntaram com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Isto que a cura do paralítico, que há 48 anos jazia esse paralítico, né? E ficava sentado à porta formosa do templo de Salomão, pedindo esmolas, né? Eles queriam saber, né, com que poder e em nome de quem eles faziam ou fizeram aquilo, né? Esse milagre, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, a partir do verso 8, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indultos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham de dizer em contrário. Todavia, mandado-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que
que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Aleluia, Pai. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Aleluia, Pai. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, e se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, nós vejamos aqui, quantas maravilhas aconteceu, por mão dos santos apóstolos do Senhor, Que poder, que graça, o Senhor concedeu, aos seus apóstolos, e nos concede até hoje, para continuar operando curas divinas, libertações, milagres, sinais, maravilhas e prodígios, E o Senhor Jesus prometeu, irmãos, inclusive com palavras escritas, que nós, os apóstolos do Senhor, os seus servos, os seus profetas, e todos aqueles e aquelas que crescem em Jesus Cristo,
faria não somente o que Jesus fez, mas que faria tão grandes sinais e até maiores do que aqueles que ele fez, porque ele iria para junto do Pai, né? E lá ele estaria intercedendo ao nosso favor, né? Então, de modo que esses milagres todos, né, há de acontecer, há de ser manifesto esse poder de Deus, né, na vida de todo servo e serva e profetas do Senhor, né, que com sinceridade de coração, com santidade de corpo, alma e espírito, fizer a obra do Senhor, né? Clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, né? Então, pela força das nossas orações e pela imposição das nossas mãos, esses milagres de curas divinas, né? De libertações, sinais, maravilhas e prodígios, hão de continuar acontecendo pela santíssima vontade do Senhor. Eu falo isso muito diariamente, né? Tudo depende, né? Depende do Senhor e da sua santíssima vontade. E Ele quer que o seu nome seja cada vez mais e mais glorificado através das operações do Espírito Santo sobre os seus servos, os teus servos, as tuas servas, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Ele quer e isso acontece, irmãos, ainda hoje e continuará acontecendo até o dia da consumação dos séculos, em nome do Senhor Jesus, né? E no capítulo 4, versículo 8 seguinte, diz o seguinte: Pedro, cheio do Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 8, né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, né? Porque isso aconteceu, irmãos, porque eles o acusaram, né? Eles o interrogaram, né? Ali perguntando, né? No nome de quem, né? E com que autoridade eles tinham feito este tão grande milagre. Porque o que levou Pedro e João à prisão foi o milagre do paralítico de nascença, que fazia 48 anos que era paralítico, sentado à porta formosa do templo de Salomão, pedindo esmola, né? Há 40 anos, né? Há 40 anos, melhor dizendo, ele estava ali pedindo esmola, o paralítico de nascença. A cidade inteira conhecia, porque ele sentava sempre no mesmo lugar, né? E com isso, irmãos, né? Eles condoendo-se de inveja, né? Eles prenderam à noite, né? Esse povo aqui foi quem prendeu, né? E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou ao número desses homens a quase 5.000. Ouvindo a palavra de Deus, creram, né, e se converteram mais uma multidão de pessoas, né? Porque o Senhor Jesus disse na sua palavra que a fé vem por ouvir. Ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E estes ouviram e creram, e a fé deles cresceu, aumentou, e receberam de bom grado, e arrependidos oraram ali com Pedro e João e os demais apóstolos, e aceitaram a Jesus, e chegaram ao número dos convertidos, já de quase 5.000. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, irmãos, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem, fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel. Aleluia, Pai. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício
feita a um homem enfermo e do modo como foi curado. Aleluia, Pai! Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Em nome desse é que este está são diante de vós. Ou seja, Pedro relatando a eles fez uma pergunta e Pedro respondendo. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é que este foi curado. Este milagre foi feito pelo nome foi realizado por nós. Aqui nós fomos instrumento nas mãos do Senhor, mas foi o Senhor quem fez o milagre. Em nome de Jesus Cristo, esse paralítico de 40 anos de nascença foi curado. Levanta, anda e glorifica o Senhor juntamente conosco, né? Um homem extremamente conhecido na cidade por todos, né? Então, é em nome de Jesus Cristo Nazareno é que este foi curado e está aqui na presença de todos vocês, de todos nós juntos aqui, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Pedro continua dizendo, né, em nome de Jesus Cristo, diz, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, né? Ou seja, Pedro afirmando, né, que Jesus Cristo era e é a pedra de esquina, que foi rejeitada pelos edificadores, né? Eu já disse várias vezes, continuo dizendo, os homens, né, que têm a responsabilidade carimbado por Deus, né, de cuidar, né, da salvação da humanidade através da palavra de Deus, através das leis, os estatutos e os mandamentos dados pelo Senhor pela mão de Moisés, né, deveriam cuidar, né, da salvação, da saúde, da paz, do bem-estar de todo ser humano, né? Vós, os edificadores, porque são essas pessoas, são os poderosos da terra que edificam as leis na terra. São eles que julgam o povo, os juízes, né? Os juízes, os magistrados de um modo geral, né? Os governantes de um modo geral, né? A responsabilidade de dar comida ao povo, né? De alimentar o povo de corpo, alma e espírito está nas mãos, né, dos governantes. Todos os governantes, eles são os edificadores, né? Os prefeitos, os governadores, os presidentes, os reis, os juízes, os promotores, né? Esse povo são os edificadores, eles que cuidam de tudo, Deus colocou nas mãos deles, né? E aí Pedro afirma, falando de Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Aleluia, Jesus. Salmo, eu não lembro agora o salmo, mas eu vou falar, já falei algumas vezes e continuo falando. Esta pedra que foi rejeitada pelos edificadores, está lá no Salmo 116, né? Esta pedra tornou-se cabeça de esquina, exatamente porque você está indo numa rua, num quarteirão, numa estrada, você chega numa esquina, para que serve uma esquina? Para você mudar de direção. E Jesus, sendo pedra de esquina, o homem muda de direção quando chega em Jesus. Ele muda e muda para melhorar, né? Assim esperamos todos nós, né? Homens de bens de toda a nação, de todo o país, né? Que o homem chega na esquina, que é Jesus, ele muda de direção e muda para o bem. Mas a palavra afirma que ai daquele que tropeçar nesta pedra, né? Ai daquele que tropeçar, né? E aqui Pedro afirma, né? Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, somente em Jesus. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há entre os homens
pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, somente Jesus pode te salvar, irmãos. Somente Jesus pode te salvar, irmãs. Somente Jesus pode nos salvar. Não encontramos salvação em nenhum outro nome entre os céus e a terra. Somente Jesus. Jesus Cristo, o Nazareno. O Jesus Cristo, homem, aquele que morreu na cruz do Calvário. Aquele que derramou o seu sangue, dando o seu sangue na cruz do Calvário, pela salvação da tua alma, da minha e das nossas almas. Somente Ele. Né? Nenhum outro nome há. Creia nisto somente, irmãos. Amém? Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indultos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, após Pedro e João, abrindo a boca, falando essas coisas todas, ficaram boquiabertos, ficaram maravilhados com tanto conhecimento, com tanta sabedoria e com tanto entendimento que eles passavam e transmitiam a todos, né? E ficaram sabendo que não eram doutores, porque as pessoas pensam que somente os doutores têm conhecimento, sabedoria e entendimento para poder se pronunciar publicamente. De um modo geral, o conceito das pessoas é este, né? Se a pessoa não tem nenhuma formação cultural, nenhum doutorado, não tem anel, eu falo de maneira que o povo entenda de maneira mais fácil, se não tem anel de formação no dedo, de nenhuma faculdade, né, de universidade, as pessoas não dão crédito àquilo que as pessoas falam. A primeira, quando vê alguém, ouve alguém fazer um discurso, né, um discurso impactante, eles querem saber quem é ele, o que ele faz, de onde ele veio, é formado em quê? É a pergunta que fazem, é esta. E eles da mesma forma fizeram isto, né? Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indultos, ou seja, como nós falamos, eram matutos, homem da roça, digamos assim, né? Homens que tinham estudado em escola de roça até primeiro, segundo, terceiro, quarto ano no máximo, escola de roça, né? Então, quer dizer, eles ficaram assustados, né? Talvez eles nem isso tivessem, talvez eram completamente analfabetos, não sei, né? Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, então não tinham estudado, não tinha nenhum conhecimento, eram analfabetos mesmo. Informados que não eram homens, que eram homens sem letras e indultos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Porque Jesus eles conheciam, sabia quem era, né? Aí tiveram certeza que eles conviveram com Jesus, foram informados disso. Aí vem o poder do convencimento. Então tá aí a razão, porque esses homens têm tanto conhecimento, transmitem tanto conhecimento, tanta sabedoria e tanto entendimento. É porque estiveram com Jesus, aquele que nós matamos, o Nazareno, que nós crucificamos, que o povo muito amava, né? Entenderam isto, né? E vendo estar com eles o homem que fora curado, porque estava grudadinho em Pedro e João, nada tinham que dizer ao contrário. Falar o quê? Não tem o que falar. Já falei, continuo dizendo, um querido amigo, irmão, né, pastor, né, ele dizia: contra fatos não há argumento. Já disse, tem um jovem aí, comunicador, né, comentarista, que de uma emissora forte, de um grande grupo, que usava muito essa expressão. Só que esse jovem é muito jovem, né? Para quem não sabe, esse jovem ele não é o criador dessa expressão, né? Não foi ele, né? Eu ouvi essa expressão, esse jovem tem hoje 20 e poucos anos. Eu creio que ele não tem 30 anos ainda, né? E eu ouvi essa expressão há mais de 20 anos atrás.
Existem vídeos gravados, que está lá gravado, que esse pastor já dizia. Foi um grande pastor, né? Ele dizia isso, né? Ainda é, porque ele é de idade média, né? Ele sempre dizia, contra fatos não há argumento. Falar o quê? Se os fatos provam aquilo, as imagens mostram aquilo, né? Você vai falar o quê? Não tem argumento. Como dizia meu pai e alguns amigos, irmãos, né, mais antigos, né? Você morde na língua e cala a boca, fica quieto, porque você não tem o que falar. Porque tudo que nós dissermos contra os fatos nos desmentem. Os fatos provam que somos mentirosos, né? Não existem palavras contra os fatos. E essa é a mais pura verdade. E ali estava um homem paralítico de 40 anos de idade, que nasceu paralítico do ventre de sua mãe. Vivia todos os dias na porta da igreja pedindo esmola. Tinha sido curado. Estava andando. Coisa que não existe médico na face da terra que dê conta de fazer. E Jesus fez através de uma única frase, né? Não tenho prata e nem ouro. Aleluia, Pai. Mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Foi isso que Pedro disse, junto com João. Foi isso que ele disse para o paralítico, né? Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E deu a mão para ele e ajudou ele a ficar de pé. Ele deu um salto. A palavra afirma que de imediato os pés se posicionaram, os tornozelos se firmaram e o paralítico deu um salto e começou a andar e entrou junto com eles andando. E ficou curado da paralisia. Não era infantil não, era de nascença mesmo. A paralisia infantil, por falta de vacina, que as crianças eram acometidas assim em larga escala há 30, 40 anos atrás, com a vacinação parou de ter essas paralisias, né? 30, 40, 50 anos atrás. Agora este era paralítico de nascença, não tinha vacina que resolveria, e nem cirurgia, né? Somente Jesus, o dono das nossas vidas, o autor e consumador da nossa fé. Somente Ele, né? Tem coisas, eu falo muito isso, tem coisas que é para o homem, mas tem coisas que é somente para Deus. Somente Deus pode fazer, né? Jesus disse na sua palavra, quem é que pode endireitar o que eu fiz torto? Ele fala isto. Quem é que pode endireitar o que eu fiz torto? Somente Ele mesmo, que é o Criador de todas as coisas, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E vendo estar com eles, o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que fazemos, que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Então, vendo tudo isto, qual foi a condenação que eles aplicaram a João, a Pedro e a João, né? Quer dizer, mandou que eles saíssem do tribunal, daquela sala, né? E conferenciaram entre eles. Que faremos a eles? É notório esse milagre nesse homem que foi feito. Que faremos? Não tem como negarmos. Fazer o quê? Qual sentença daremos para eles? Aí a única coisa que eles acharam de fazer foi ameaçá-los. Trouxe de volta e ameaçou eles dizendo, vocês saem daqui e calem a boca. Não é para falar mais, nós vamos liberar vocês, né? Devíamos prender vocês,
chicoteá-los e até matá-los crucificados, como foi o seu mestre. Mas não vamos fazer isso com vocês, não. Desde que vocês saiam daqui e não fale mais no nome desse homem. Quem diria, né? Quem diria, né? E Pedro respondendo a eles disse, né? E chamando-os, disseram-lhes ele, absolutamente que não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Pedro, como Sadraque, Mesaque e Abednego, respondeu para eles dizendo, respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós, do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ou seja, vamos sair daqui e vamos continuar falando do que vimos e ouvimos, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, com todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem, em nome de Jesus. Amém, irmãos?